Entrevista de qualidade, de uma forma, obviamente, com seriedade, mas sempre com aquele clima leve, porque é assim que a gente aprende. Quando a gente está muito estressado, quando a gente está ali, né, envolvido num negócio que está deixando a gente com o cabelo em pé, a gente não presta atenção. Então, calma, que aqui o clima é leve. Doutora já estava ali assistindo, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, doutora Luciana Saciloto, bem-vinda. Vou te pedir licença que eu vou passar por aqui para sentar do seu lado. Porque hoje, não é verdade, doutora, você que trabalha com isso, está na linha de frente de uma série de questões envolvendo assuntos aí que, para a grande maioria, né, quem não é médico, a gente que desconhece tudo isso, é um dia a dia que, se não tiver leveza, a coisa não funciona e os pacientes também não vão conseguir ser ajudados. Né? Com certeza. Acho que a gente tem que partir de uma linguagem que todo mundo consiga assimilar. Tá aí. A gente vai falar de parada cardiorrespiratória. Daqui a pouquinho a gente vai simular, então, né, algo com um boneco e a doutora vai explicar pra gente das manobras. Mas antes, queria começar, então, até, né, se você puder contar pra gente, quando a gente fala de uma parada cardiorrespiratória, a gente está falando do quê? A parada são termos que a gente utiliza, né, tecnicamente e também para explicar para os pacientes. A parada em si, ela difere do ataque cardíaco, ela difere da taquicardia. Então, são 3 situações diferentes. É diferente, então. Exato. Tá. A parada cardíaca, ela é justamente o coração parar de bombear sangue. Parar de bombear sangue para o cérebro, para o próprio coração, para o rim. O ataque cardíaco é mais atribuído ao infarto. Certo. Então, ele é basicamente conhecido como um infarto, que seria, então, a obstrução coronariana, que pode ou não levar à parada cardíaca. Entendi. E ainda a gente tem o tema taquicardia. Então, quando a gente explica para os pacientes a taquicardia, se confunde muito com o ataque cardíaco, mas ela pode ser uma situação bem mais benigna. Tá. O nosso coração pode acelerar numa situação de esporte, numa situação uma situação emocional. Sim. E também por conta de arritmias. Entendi. Benignas ou não. Ou não. Aí entra o papel do médico. Que a gente pode encontrar doenças envolvidas aí nessa questão. Exatamente. Agora, já diferenciamos para a gente ter uma ideia. Dá para falar de fatores de risco, então, das pessoas que têm paradas cardiorrespiratórias? Com certeza. Os principais fatores de risco cardiovasculares que são mais prevalentes na população é o tabagismo, a hipertensão, diabetes, sedentarismo. Então, são fatores que, de fato, interferem muito na prevenção, né? Então, nós temos que buscar no nosso dia a dia sempre mostrar para o paciente o valor dessa prevenção. Mas também existem fatores mais raros, que também são de igual importância, mas que então vão afetar uma população mais jovem, que é a que a gente conhece de uma forma mais dramática, menos natural, que é o papo de morte súbita em jovens, que então são doenças que são ditas como raras, mas às vezes a gente não deve interpretá-las como tão raras. Uma cardiopatia hipertrófica, que é 1 para cada 500, é uma síndrome do QT longo, 1 para cada 2.000. Então, se a gente for pensar numa grande população de São Paulo, existe muita gente que precisaria de alguns conselhos preventivos e de diagnóstico. Então, sem dúvida nenhuma, a gente não pode encarar a parada cardíaca em jovem como uma coisa natural. Concordo, doutora. Mas quando a gente está falando, até pensando na questão dos jovens, tá, gente? Porque é uma parte importante aí do nosso assunto. As consultas pediátricas, muitas vezes, não nos levam ali a uma investigação, né? Perfeito. Você acha que a gente, né, a gente tem um público grande com filhos nessa faixa etária? Sim. Tem alguns pontos que, como pais, a gente deve observar e ficar atento? Eu achei esse ponto interessantíssimo que você citou, Carol, porque eu acho que o papel do pediatra é fundamental. Por exemplo, sabendo do histórico familiar da criança. Então, às vezes, você pensa que um avô ter tido AVC é uma coisa irrelevante, é natural, mas se esse avô teve AVC aos 50 anos, isso de repente pode importar aos 10. Entendi. Então, todos os fatores que são levados em consulta pediátrica, numa consulta de puericultura inocente, esses fatores podem ser valorizados pelo pediatra para que se desencadeiem medidas preventivas
sem dúvida nenhuma. Tá aí, gente, essa parte é nossa, né? A Sim, gente que tem que estar com essa atenção. Agora, antes da gente ir ali ao centro para falar um pouquinho das manobras e como a gente se prepara, porque quando algo acontece nesse sentido, eu acho que é natural do ser humano que não tem essa habilidade, ou que não está acostumado, né, Claro. com essa especialidade médica, a gente fica ali até numa insegurança, trava, exatamente. Então a doutora está aqui também para alertar e nos ensinar como é que a gente mantém aí a inteligência emocional, uma calma e, claro, parte para uma ação ali de resgate. Agora, quando a gente está falando também da questão de parada cardiorrespiratória, a gente está falando de pessoas que alteraram ali a sua frequência cardíaca porque fizeram algo mais intenso, seja numa situação de atividade física ou, enfim, qualquer outra que possa elevar a frequência cardíaca? Isso também é uma situação bastante importante, porque ao contrário do que a gente pensa, as principais mortes súbitas acontecem em repouso. Então, durante o sono, em casa, 85% das mortes súbitas extra-hospitalares são dentro de casa. Os indivíduos não estão fazendo esporte. Sim. O que acontece é que a morte súbita no esporte também chama muito atenção, porque acomete indivíduos jovens, saudáveis e acaba pegando mais a mídia, enfim, chamando mais atenção, mas sem dúvida nenhuma a ocorrência é maior dentro das casas e principalmente de noite. Né? Então isso também abre uma pauta importante, que é a maioria das pessoas que estão em casa nesses horários são crianças e adolescentes, que são os menos treinados aos primeiros socorros. Sem dúvida. Puxa, doutora. Vou lá e já volto, te encontro no centro para a gente ensinar as manobras e falar mais do assunto. E já deixo, né, aqui uma questão. Quando a gente fala do infarto, você comentou que são coisas até diferentes. Se nesta questão da parada cardiorrespiratória tem alguma dor, tem alguma coisa que acaba também sendo um sinal ali do quadro, volto já para você me contar. Perfeito. Tá bom? E vocês mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Parada cardiorrespiratória. Vamos ter aqui uma aula das orientações, né, as principais orientações médicas que a gente precisa estar preparado, gente. Na vida a gente não sabe, né, de questões e a gente precisa estar preparado. Antes da gente começar, doutora, eu te deixei uma pergunta, então, com relação a alguma dor, alguma sensação na parada cardiorrespiratória, acontece? Com certeza, grande parte dessas paradas vão acontecer então por infarto, é a causa mais comum de parada cardíaca, né? Principalmente acima dos 60 anos. Esses pacientes, eles podem apresentar cansaços, eles podem apresentar pré-cardialgia e atribuir às vezes a sintomas gastrointestinais. Então, com certeza, se o organismo dá sintomas de alarme, o paciente deve procurar o atendimento médico para suas medidas preventivas, e nós sabemos que a maioria das paradas cardíacas, inclusive em jovens atletas, dão algum sinal. Por exemplo, na morte súbita no atleta é a síncope, que a gente chama de desmaio. Claro que existem inúmeras causas benignas, mas a gente tem que saber então qual é a etiologia do sintoma para então diagnosticar precocemente um prenúncio de uma parada cardíaca. O adolescente pode ter um desmaio misteriosamente, não aquele de queda de pressão, mas misteriosamente, e alguns meses depois ter a parada cardíaca. Ter a parada. Olha que interessante. Respirações agônicas noturnas, que diferem de apneia do sono, mas elas também são aquele ronco noturno que acontece de vez em quando, diferente da apneia que acontece todo dia, mas um ronco pode também ser uma paradinha cardíaca à noite, que então deve ser adequadamente investigada. Olha só. Muito bom. Doutora, vamos começar então? Vamos, aqui está a nossa vítima. Já tem aqui, aconteceu então, o que vai marcar é que a pessoa realmente vai ter uma queda. Queda, exatamente. Ou ela está torporosa e vai se encostando, vai deitando. E acaba parada mesmo. Exatamente. E aí, nesse momento, como é que a gente também percebe que é algo ligado à questão do coração? Assim, coração, se você tentar ouvir,
ele está ali estagnado. Sim, eu acho que o mais importante é o seguinte, para o leigo que não tem o hábito de palpar o pulso, porque a gente vai diretamente palpar o pulso, mas o leigo, ele obviamente não tem esse treino, mas pode ser ensinado o treino, mas o mais importante é perceber a vítima a responsiva. Então, se você chama e ela não reage, essa é a primeira sinal de que ela pode estar em uma parada cardíaca. E o máximo que pode acontecer, Carol, eu acho isso super importante, é que se você tentar reanimar uma pessoa que não está parada, ela vai reagir com dor. Entendi. Então, é melhor você pecar pelo excesso do que ficar esperando sinais de parada cardíaca, que cada minuto de falta de circulação vale muito para a saúde cerebral e para o prognóstico desse paciente. Perfeito. Então, se a gente pega a vítima, a gente, em primeiro lugar, para poder fazer uma massagem cardíaca efetiva, e essa vítima ela tem que estar numa superfície rígida. Então, eu tenho que tentar colocá-la no chão, por exemplo, né, no chão de qualquer coisa, e me ajoelhar enquanto rapidamente eu peço socorro. Sem socorro, não existe uma parada cardíaca bem conduzida. Certo. Então, o ideal é você, se você estiver acompanhada, é colocar uma pessoa para dar as ordens, chama 192, começa a massagem. O ideal seria um atendimento em 3, para uma pessoa dar a ordem, a outra pessoa procurar ajuda, porque uma pessoa só não consegue fazer tudo. Tudo, entendi. Ela tem que estar no foco. Tem que estar no foco principal, que é organizar a sequência de chamados, porque além da nossa massagem, que faz com que os pacientes tenham mais chance de sobreviver, é esse aparelhinho aqui que vale ouro, que é o desfibrilador externo automático, que obviamente é um aparelho que está presente em estádios de futebol, no metrô, nos aeroportos, mas eles também podem estar em pequenos condomínios, num condomínio de casas menores, existe uma regulamentação, né? Porém, você também pode utilizar isso de uma maneira particular, num condomínio, numa comunidade, numa escola maior. É uma segurança mais. É uma segurança mais, e certamente. E as empresas também, né? Empresas com grande número de funcionários, clubes já possuem esse aparelho, então isso tudo é muito importante. Então, quando a gente está aqui, na beira do paciente, se a gente até quiser chacoalhar o paciente para ver se ele está responsivo, isso ajuda a gente a reconhecer o paciente em parada. Certo. Depois, o que a gente precisa na medida do possível, tentar despi-lo para poder, então, colocar, pelo menos aqui na parte da região torácica, tirar, às vezes, um excesso de roupa, nem que não seja despir completamente, apoiar a mão esquerda no meio da linha mamária e a mão direita por cima da mão esquerda para poder ter força na compressão. Tá. Duas situações que fazem com que a massagem seja efetiva. O tempo, que tem que ser de 100 a 120 batimentos por minuto. Quem faz o treinamento de primeiros socorros fica até com uma música que é mais, para a geração atual, não é tão importante, que é o Staying Alive. Então, você fica com aquela música na cabeça que tem a batida de 100 a 120 batimentos por minuto. Tá. E nós teríamos que afundar o tórax do paciente em 5 a 6 centímetros. Certo. Então, claro que o paciente acordado jamais vai deixar que essa manobra seja feita. Sem dúvida. Então, isso que é super importante. E aí, quando nós começamos essa manobra, alguém está se movimentando para conseguir um desfibrilador, para ligar para ajuda, para se revezar. Tá. Ninguém aguenta de maneira eficiente fazer mais por 2 minutos. E aí, para você conseguir render na massagem, os cotovelos têm que estar esticados para que você coloque, imagina eu, no meu tamanho, fazendo uma massagem num indivíduo de 100 quilos. Sim. Então, para a gente aproveitar o nosso peso, a gente tem que jogar o nosso corpo em cima do paciente e manter o cotovelo reto e aí não dissipar a nossa energia e não se cansar precocemente. Perfeito. Quando a gente perde a energia da massagem, o paciente perde fluxo cerebral e tem menos chances de sobreviver. Então, a posição seria essa e o movimento seria assim. Se a gente está em 2 socorristas, nós podemos alternar com 30 massagens para 2 respirações boca a boca. Tá. Ainda é preconizado. Se você está sozinha, nós temos que priorizar a massagem. Entendi. Então, nós não erramos se a gente massagear até a chegada do socorrista. Se tiver mais alguém aí, pode depois revezar. De 30... Perfeito.
O que é muito comum? As pessoas se preocuparem em desenrolar a língua, em virar doente de lado, em trazer água com açúcar. Quer dizer, a população precisa de treino, que começa nas escolas. Para não perder os minutos sagrados para o cérebro, fazendo medidas que não levam a nada. A medida que salva a vida é a boa reanimação cardiovascular. E quando entra, então, o nosso desfibrilador, se estiver num lugar que você sabe que tem, né, tem que chegar o mais rápido possível. Esse aparelho é perfeitamente fácil de utilizar, porque assim que você liga, ele vai ditar para você quais são os passos que você deve fazer. Entendi. Então, é muito fácil de utilizar. Quando a gente tira o desfibrilador dali, até a parte que liga, posicione as pás. Aqui, quando você pega as pás do desfibrilador, a gente já pode ver que existem as recomendações de qual local colocar essas placas. Então, aqui seria o posicionamento nessa região do tórax e aqui, de modo que existe uma corrente que passa pelo coração. Então, às vezes, existem situações que a gente tem que colocar o doente, secar o doente, se ocorrer em ambiente molhado. Nós temos que tentar trazer o doente a vítima para um local seco. E conforme a gente aciona o aparelho, o resto será totalmente ditado pelo aparelho. E aí é só seguir. Faça a massagem, porque imediatamente depois de um choque, quando o choque é aplicado, o próprio aparelho te fala, retome a massagem, aplique um novo choque. Então, quer dizer, o aparelho a cada 2 minutos ele faz a leitura do que está acontecendo com o coração e essa leitura te diz, continue a massagem ou faça mais um choque. Então, na verdade, a novidade, né, que não é tão novidade assim dos 10, é trazer toda a sequência correta para o atendimento da parada cardíaca. Doutora, eu vou te contar uma história que aconteceu recentemente, que me contaram, né? Um convidado que esteve aqui no programa, ele também é da sua área, cardiologista, e ele é corredor, e ele estava correndo no parque, e um outro corredor, enfim, teve, super jovem, uma parada cardiorrespiratória, entraram em contato com ele, ele ainda estava, né, no parque também fazendo treino, correu para ajudar e etc. Vou resumir a história, tá, gente? Claro, chamou ajuda, fizeram ali os movimentos. E aí, uma coisa que ele falou, Carol, olha para você ver como hoje até a tecnologia nos ajuda. Ele foi monitorando o coração por um relógio que tinha essa parte dos batimentos e que ele estava correndo com o relógio e que ele conseguiu, então, ver a evolução ali até o paciente chegar no hospital, porque ele foi junto e tal. Então, assim, é recomendado, de fato, que hoje as pessoas, quando elas vão praticar atividade física, elas pensem nesses recursos? Nos smartwatches, né? Eu acho que sim, até porque é interessante existem smartwatches muito de menor custo, não necessariamente os mais tecnológicos, que podem também te dar uma ideia de qual é a frequência, se sua frequência está saindo fora do habitual, se você deve desacelerar um pouquinho. Claro que eu acho que falta um tempo para a gente chegar, um tempo curto, não é um tempo grande não, mas para a gente chegar a ponto do relógio, por conta de questões de bateria, avisar que você está tendo uma parada cardíaca para alguém. Essa é o grande desafio do relógio. Ele estar aqui analisando o nosso ritmo para avisar. O que é muito interessante é quando tem situações como o AVC, que sim, isso já existe algoritmos de inteligência artificial que indicam a fibrilação atrial. E a fibrilação atrial tem medidas preventivas. Então, isso já é um assunto atual. É o relógio avisar que você tem fibrilação atrial e aí, então, você procurar um médico para orientações. E recorrer. Que legal. Agora, uma coisa eu acho super importante, na hora da parada, não perca tempo em utilizar o relógio para saber o que está acontecendo com o paciente, porque nem sinal você vai conseguir. Sem dúvida. Parte para massagem cardíaca. Tá aí. Vou colocar a perguntinha do público, eu estava com esse assunto na minha cabeça, sabe quando fica a história, né? Tá vendo, gente? É uma realidade que a gente está vivendo, a gente tem que ter informação. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Mari, obrigada, um beijo. Quando a família do lado materno tem casos de morte súbita por parada cardíaca, corre o risco de ser hereditário? A doutora vai contar daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando de parada cardiorrespiratória. A doutora Luciana Sassiloto, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, está aqui dando uma aula. Já demonstramos, né, as manobras, o que a gente tem que estar atento no momento para fazer um resgate, um salvamento.
Claro que isso vai estar depois no YouTube, então compartilhem, né? Quanto mais gente tiver aí essa aula, essa informação, a gente salva vidas. E aí deixamos uma perguntinha, né, doutora, da Pati. Ela diz assim, quando a família do lado materno tem casos de morte súbita por parada cardíaca, corre o risco, então, de ser hereditário? Sim, Pati, corre o risco, é sempre um alarme, a história materna ou paterna de familiares de primeiro grau, irmãos, pai e mãe ou de terceiro grau, também incluem avós, tios paternos, tios maternos. Então é super importante levar em consideração qualquer histórico de morte súbita, principalmente abaixo dos 45 anos. E entre 45 e 60 anos também é relevante alguns casos de cardiopatia, insuficiência cardíaca, AVC e etc. Então tudo é bom ser levado ao pediatra, ao clínico e à sua rede de contato. Cardiologistas também, doutora, podem fazer investigação nas crianças? Podem, existem os cardiologistas pediátricos. Dentro da área de arritmia, que é a minha área, existe agora a especialidade de de arritmia pediátrica, mas por muitos anos fomos nós, arritmologistas de adultos, que também cuidamos dessa parte. Mas quando entra no assunto de hereditariedade, eu acho que todo mundo tem que saber um pouco disso para poder direcionar, certamente. Perfeito. Tem mais perguntinha? Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Obrigada, Darclay. Quem é portador da síndrome de Wolff, pode ser? Uhum. Tem um risco aumentado de algum episódio cardíaco? Sim, Darclay, o Wolff, a grande vantagem do Wolff é que é curável. Então, existem características que nos mostram que o Wolff tem maior risco. Claro que não é todo paciente que tem Wolff que corre risco de parada. Existem algumas características que o arritmologista ou seu cardiologista podem orientar e observar a partir dos seus exames para te dizer se seu risco é maior ou menor ou se você tem que fazer procedimentos curativos, como ablação por catéter, procedimentos de baixo risco, que devem ser feitos quando existe algum risco, porque não faz sentido morrer por uma doença curável. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Aproveitem. Maria, um beijo, obrigada. Meu marido está tendo pausas de madrugada. A partir de quantos segundos é preocupante? Maria, esse é um tema também bastante atual, porque cada vez mais nós fazemos exames e descobrimos aquilo que talvez a gente tenha há muito tempo. Então, as pausas noturnas, elas preocupam menos do que as pausas diurnas, as pausas durante nossa atividade diária, porque as pausas noturnas, elas são influenciadas pela nossa carga autonômica. O sistema nervoso autônomo, que é um involuntário, ele pode pausar um pouco o coração. É claro que não é tão natural que essas pausas durem mais que 3 segundos, mas isso não é um número mágico e o seu cardiologista deve fazer as investigações necessárias para te mostrar que existe maior ou menor risco, incluindo a apneia do sono. Doutora, qual é o padrão ouro de check-up? Bom, isso é determinante conforme a idade do paciente e os fatores de risco familiar. Então, existem situações que eu peço o primeiro eletrocardiograma para o paciente na maternidade. Então, algumas doenças reveladas aos 40, 35 anos podem fazer que o primeiro eletrocardiograma do paciente seja na maternidade. Então, isso realmente, se o problema da família é infarto aos 60 anos, o mais importante é que entre 8 e 10 anos o paciente saiba qual é seu colesterol ou antes mesmo se existe alguma forma hereditária de doença, de infarto muito precoce na família. Então, eu acho que não existe uma resposta só. É necessário avaliar caso a caso. Perfeito, doutor. Não dá mais tempo, né, Glaucia? Temos um minutinho, mas vamos encerrando. Vou agradecer a doutora, que aula. Eu tinha falado para minha diretora, que eu já te acompanho já tem um tempo, que você era uma referência realmente na área. Obrigada. Então, vou deixar aqui o contato que a gente tem de agradecimento é da Associação Brasileira de Cardiologia, certo? Isso mesmo. @Sobrac, S-O-B-R-A-C. @Sobrac. Hoje a gente conversou com a doutora Luciana Sacilotto, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Vai estar tudo lá no YouTube. Doutora, quero te agradecer. Eu que agradeço, pela Carol. forma simpática, leve, gostosa de te ouvir com algo que é tão sério, né? Sim. Mas que a gente precisa ter aí essa inteligência emocional e calma e prestar atenção e espalhar para
mais gente possível, né? Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Viu, Até a doutora? próxima. Obrigada.